Trajano, o primeiro imperador hispânico, aquele que derrotou partos e dácios, aquele que anexou uma bateia e conseguiu que o Império Romano alcançasse sua máxima extensão. Hoje aqui começa a sua história. Marco Ulpio Trajano nasceu na Bética, Hispania, e desde jovem mostrou suas qualidades de liderança. Era leal à dinastia Flávia, muito influenciado pela sua própria família. Foi subindo por méritos próprios na hierarquia das legiões romanas, conhecendo a vida diária dos soldados rasos e posteriormente a dos oficiais, o que lhe deu uma visão geral muito boa do exército. Durante o reinado de Domiciano, serviu em diversas guerras contra os germanos, conseguindo vitórias para o imperador. Por isso, ele decidiu deixá-lo em paz e não incluí-lo em sua lista de inimigos públicos. Ao contrário de outros homens que não tiveram a mesma sorte, Domiciano, não é que ele deixou de considerá-lo uma ameaça para o trono e sua própria vida, mas que considerou que valia a pena o risco em troca de ter um brilhante general, defendendo uma das fronteiras mais conflituosas do Império. Para dar uma amostra da mania persecutória que Domiciano tinha, uma amostra de que via conspirações por todos os lados, são os conhecidos como 1000 espelhos de Domiciano, para ver sempre o que ocorria atrás de si. O imperador fez polir um tipo de pedra e colocá-la em todas as colunas do palácio, assim como em cada canto dos corredores. Esta pedra polida funcionava como um espelho, e o imperador, desta forma, podia caminhar, tendo sempre seus guarda-costas sob controle. Mas não importou muito, porque no ano 96 d.C., Domiciano foi finalmente assassinado pela guarda pretoriana, encerrando um dos piores períodos de terror do Império Romano. Alguém tinha que substituí-lo. Um senador Nerva foi nomeado imperador pelo Senado para tentar corrigir o curso do Império Romano, corrigir o déficit do tesouro e reunir novamente uma sociedade dividida pela demência de Domiciano. Mas ele tinha um problema, e é que seu direito ao trono era muito fraco, principalmente aos olhos do exército, e para isso ele precisava ganhar as legiões. Sua decisão foi no ano 97 adotar o general mais querido do momento. O hispânico Trajano recebeu a notícia de sua província no Reno, a Germânia Superior. No entanto, decidiu não ir a Roma, pelo menos por enquanto. Ele permaneceu com seus homens até que no ano seguinte, em janeiro do ano 98 d.C., Nerva morreu e Trajano foi nomeado imperador de Roma. Foi o primeiro imperador não nascido na Itália e, novamente, não marchou diretamente para Roma. Ele estava ciente de que havia legiões que ainda eram leais ao falecido Domiciano e que seu reinado duraria apenas se conseguisse o apoio de todo o exército. Visitou os quartéis das legiões do Danúbio para obter seu apoio e lealdade. E além disso, decidiu reforçar toda a fronteira germânica com uma série de novos fortes e postos de vigilância. Também melhorou a infraestrutura, renovando os caminhos e construindo novas calçadas ao lado do rio. Isso além de melhorar o comércio ou a vida dos civis. Serviria às legiões para se deslocarem mais rápido de seus quartéis a qualquer ponto da fronteira que estivesse sendo atacado. No ano 99 d.C., finalmente entrou em Roma, ocorrendo uma cerimônia como tal para celebrar sua investidura. Em seu discurso, exortou o Senado a compartilhar com ele a responsabilidade pelo bem-estar do Império. Na verdade, isso não é mais do que propaganda política. Uma mera manobra para tentar reconstruir os laços entre o Senado e o Imperador e demonstrar ao povo que ambos os organismos trabalhariam juntos. E é que grande parte dos civis ainda viam o Senado como a representação de seus interesses, por isso seriam propensos a acreditar o que os senadores dissessem sobre o Imperador, e é por isso que o ideal é que o que dissessem fossem coisas boas. Na prática, todo o poder ainda estava nas mãos do Imperador, e agora era hora de se vingar e restaurar a honra do Império. Acontece que Domiciano havia pactado uma paz com os dácios, que obrigava Roma a pagar um tributo a este povo, o qual era considerado uma espécie de Estado cliente. Os romanos haviam culpado o imperador por este vergonhoso tratado de paz, pois no final das contas estava-se pagando a um bárbaro. Além disso, este reino estava bem organizado e poderia representar um problema para a estabilidade do Império Romano. Trajano tinha seu casus belli. No ano 101 d.C., Trajano partiu com seus homens para a cidade de Minimachium, onde acumulou 11 legiões, das quais 7 eram veteranas.
A esses números, estimados em cerca de 55.000 homens, devemos somar os auxiliares. No total, havia quase 80.000 soldados sob o comando de Trajano para invadir o território. Dácio Decébalo, rei dos Dácios, não era tolo e estava vendo os preparativos romanos, por isso estava ciente do que estava por vir. Convocou todo o seu povo para lutar. Conseguiu reunir um exército modesto em comparação com o romano, provavelmente algo mais de 40.000 homens. Não podemos desmerecer o exército, pois a inferioridade numérica não implica necessariamente uma derrota. 40.000 homens atacando certos pontos, hostilizando a logística e emboscando patrulhas, podem perfeitamente acabar com o dobro de tropas. Veja as guerrilhas de Viriato, cuja vida te deixo em um link aqui em cima. O problema é que, no final das contas, esses homens eram recrutas. Sim, havia guerreiros profissionais, mas também havia caçadores, agricultores, mineiros, homens sem experiência, que no verão se transformavam em guerreiros. Embora seja mais difícil. Também pode ser alcançada uma vitória através do assédio, mas veremos que os dácios não buscariam esse tipo de vitória. O imperador deu a ordem e as legiões romanas cruzaram para a margem norte do Danúbio. Rapidamente, Decébalo dirigiu-se às portas de ferro da atual Transilvânia, apresentando-se com suas tropas em campo aberto, e ocorreu a segunda batalha de Tapai. Como era de se esperar, nesta ocasião foram os dácios que perderam o confronto e tiveram que se retirar mais para o interior do seu território. No entanto, vale destacar que os romanos sofreram numerosas baixas, o que impediu Trajano de prosseguir imediatamente com a campanha de conquista. As tropas que os romanos perdiam podiam ser substituídas, pois seu império era gigantesco e a fonte de recrutas muito grande. Ao contrário dos dácios que tinham, em comparação, um reino muito pequeno. Além disso, graças à logística romana, evitava-se perder muitos homens devido à fome, emboscadas ou doenças. Aqui em cima deixo um link para você conhecer essa logística. O imperador decidiu descansar pelo resto do ano e retomar a invasão na próxima temporada de campanhas. Mas Decébalo tinha outra coisa em mente. Ao final do inverno do ano 102, os dácios cruzaram o Danúbio e devastaram a província de Moesia. Apoiados pelos Sármatas, Trajano foi forçado a atrasar ainda mais seus planos de campanha e ir ao resgate da província. Decébalo havia calculado quanto tempo os legionários levariam para chegar a pé até onde ele estava, e mais ou menos acertou. Mas Trajano tinha um trunfo na manga. Ele embarcou parte de suas legiões em navios fluviais e os levou muito mais rápido ao ponto onde os dácios haviam cruzado. Com essa força de vanguarda formada por tropas de elite, Trajano atacou as linhas de comunicação dácias de todos os grupos de tropas dispersos, além de atrasar o contingente principal dácio. Isso permitiu que o grosso do exército chegasse e conseguisse infligir 2 derrotas aos dácios, obrigando-os a retornar ao seu território. Com o rabo entre as pernas, Trajano, aproveitando a derrota que acabara de infligir, retomou sem hesitar seus planos de campanha. Ele adentrou em território dácio e tomou um por um os fortes de montanha que cercavam a capital, Sarmizegetusa. Esta cidade estava muito bem defendida pela sua posição, suas defesas e a quantidade de guerreiros que havia. Por isso decidiu evitá-la, cercá-la e isolá-la do resto da Dácia. Era uma estratégia muito boa vencer a guerra sem enfrentar as melhores tropas e sem atacar a fortaleza melhor defendida. Decébalo finalmente pediu uma trégua, e a paz Trajano aceitou a paz com uma série de condições. Decébalo renunciaria aos territórios tomados por Roma, devolveria o dinheiro que Roma havia estado pagando durante os anos anteriores e todo o material militar que lhe havia sido entregue. A paz havia chegado à Dácia. Trajano celebrou um triunfo nas ruas de Roma e recebeu o título de Dácio por suas conquistas na Dácia. Mas a paz duraria pouco. Decébalo, assim que as austeridades terminaram, começou a rearmar seus homens e a recrutar novos guerreiros. Também procurou novos aliados, principalmente os Sármatas. O que buscava era criar um bloco anti-romano. No ano 104 d.C., Decébalo tramou uma tentativa de assassinato contra Trajano, usando desertores romanos, mas falhou. Uma nova guerra aberta estava prestes a chegar. No ano 105, Trajano cruzou o Danúbio usando uma ponte de madeira de 1 quilômetro de comprimento projetada por Apolodoro de Damasco.
Infelizmente, a ponte foi destruída, presumivelmente por seu sucessor, Adriano, seguindo sua política defensiva. O fato é que as tropas romanas voltaram a entrar em território dácio, para participar de uma guerra estática completamente diferente do que os romanos estavam acostumados. Mas veremos que isso também não seria um problema para eles. Acontece que os dácios, sabendo que em campo aberto não poderiam derrotar os romanos, como conseguiram anos atrás contra Domitiano, se refugiaram em suas fortalezas de montanha. A ideia era algo similar aos castelos e cidades muradas da Idade Média. Que fossem independentes, atrasassem o inimigo. E se os romanos quisessem atacá-las, sofressem muitas baixas. Mas claro, eles não contavam com a destreza dos sapadores e engenheiros romanos. As legiões, sem pressa alguma, montavam suas máquinas de cerco e se aproximavam das muralhas para tomá-las de assalto, ou construíam túneis para derrubar as muralhas. O fato é que uma a uma as fortalezas dácias foram caindo, assim como fizeram na primeira guerra dácia de Trajano. Os romanos alcançaram novamente a capital, Sarmisegetusa Regia, e desta vez decidiram tomá-la. Realizaram todos os preparativos pertinentes para o assalto, e quando tudo estava pronto, os romanos lançaram-se às muralhas. No entanto, os dácios conseguiram repelir este primeiro ataque, causando um grande número de baixas aos romanos. Precisavam encontrar outra forma de capturar a cidade. De alguma forma, os romanos entraram em contato com um cidadão insatisfeito com o reinado de Decebalus, quem, em troca de uma soma de dinheiro, poderia sabotar as defesas. Dito e feito. O dinheiro foi entregue e o traidor destruiu os suprimentos de água da cidade. Claro, sem água, a cidade mal aguentaria alguns dias. Então, finalmente, os defensores se renderam. Dicébalo tentou escapar junto com os mais leais de seus homens, mas quando corriam pela floresta, foram encurralados por um destacamento de cavalaria romana. O rei Dácio não queria ser preso, então se suicidou. Não se sabe se com veneno ou com sua própria espada. Com a morte do rei, grande parte do reino dácio se rendeu ao Império Romano. Mas ainda restaram pequenos focos de resistência a Dácias. Portanto, Trajano destacou uma legião para garantir a província, garantir a segurança e acabar com essa resistência. O tesouro dácio foi enviado para Roma, somando um total de 165 toneladas de ouro e 331 toneladas de prata. Considerando o grama de ouro a 58 euros e o grama de prata a 0,75 euros. Mais ou menos o que eu calculei quando estava escrevendo este roteiro. Temos um total de 9.750 milhões de euros em ouro e 248 milhões de euros em prata. Um total de 10 mil milhões de euros de butim. A nova província é possível que não tenha sido considerado como as novas fronteiras do Império, mas como um saliente de onde poderiam ser lançadas campanhas de conquista para novas terras que os romanos acreditavam ser totalmente planas. Trajano construiu uma nova capital de província, chamada Colônia Ulpia Traiana, Augusta, Dácia, Sarmisegetusa. Diversos acampamentos militares romanos se transformaram em novos assentamentos, como a cidade de Apulum. As duas primeiras guerras de Trajano terminaram. Era hora de olhar para o leste, onde o Império Parto oferecia grandes terras para se expandir.